Fala aí, meu povo, tudo tranquilo, tudo na paz. Há quanto tempo eu não vejo vocês? Ah, eu tô aqui gravando rapidinho esse David Vision Expresso com relação a uma notícia que eu vi hoje que tá gerando uma polêmica que o filho do Maurício de Souza, junto com o noivo, o namorado, sei lá o que dele, na matéria dizia que era genro, então eu acredito que deve ser marido, isso mesmo, marido, lembrei. Sem edição essa merda, então é assim mesmo. Que já trabalha com o pai, o público estava cobrando dele uma historinha LGBT e ele disse que vai estar planejando fazer a mesma e etc. E muitas pessoas estão falando, nossa, e agora, meu Deus do céu, vamos fazer um gibi destinado ao público gay? Uau, que coisa absurda, que não sei o que. O que, que eu acho disso? Eu não acho nada. Com relação a destinar um público específico, isso o Japão já vem fazendo muitos e muitos anos com os mangás. Por exemplo, há mangás para todos os tipos de pessoa. Tem mangá destinado só para meninas, tem mangás destinados somente para meninos, tem mangá destinado a idosos. Se eu não me engano, tem mangás que falam até da economia do Japão. E tem mangás yaoi, que são os mangás destinados ao público homoafetivo, que relatam romances dos mesmos. Tem até mangá pornô, que são hentai. Mas a minha questão, a minha, digamos assim, preocupação com relação a essa notícia não é nenhuma preocupação, né? Porque hoje em dia poucas pessoas leem quadrinhos, é um nicho de pessoas muito específico. Bom, ela sempre foi, né? Mas só que hoje em dia acabou sendo mais específico ainda, né? A minha preocupação, assim, entre aspas, né? Na verdade é um questionamento que eu faço, uma curiosidade. Para quem, para qual faixa etária, aliás, não para quem, né? Que a gente já sabe que o público é o público LGBTQY, blá 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 blá. Mas para qual faixa etária vai ser destinada essa historinha? Porque se esses mangás yaoi que eu citei aqui no Japão, eles são destinados ao público adolescente ou ao público adulto. Tá aí tudo tranquilo. E vale lembrar que não é porque os personagens da Turma da Mônica, boa parte, fazem parte do universo da Turma da Mônica que é destinado só ao público infantil. Por exemplo, antes de inventarem a Turma da Mônica jovem, a Tina e, se eu não me engano, o Rolo, eles eram destinados ao público adolescente, ao público mais velho, pois as histórias deles se tratavam sempre de relacionamentos. Então, se essas histórias forem destinadas aos jovens, ou até mesmo aos adultos, tranquilo. Agora, com relação à criança, aí vocês podem ter certeza que eu vou fazer sim um vídeo detonando. Porque, ao meu ver, a criança não tem que saber dessas coisas, independente que seja casais homoafetivos ou um cara com uma mina e tal, tudo. A criança tem que saber de brincar, etc. Lógico, tem que ensinar ela a respeitar as diversidades, até aí tudo bem, concordo, realmente. O respeito você tem que dar a todo ser humano, independente se ele seja gay, lésbica, hétero, branco, negro, índio, pardo, alienígena. Você tem que ensinar seus filhos a respeitar as pessoas. Ponto. Mas a única coisa que me preocupa é isso, né? No caso, não tanto quanto a temática, mas sim a faixa etária. Sei lá, meu, de início é tudo que eu posso dizer o que eu acho a respeito dessa notícia, dessa história, mas com relação a ser destinado ao público LGBT e etc., eu não vejo nada demais. Por exemplo, eu, eu hoje em dia não faço isso mais com tanta frequência, né? Mas desde os meus 8 anos eu costumo desenhar, eu gosto de desenhar bastante. Inclusive vocês já devem ter visto alguns de meus desenhos quando eu conto as historinhas aqui no David Vision. Essas vozes de fundo é meus vizinhos trocando ideia. E o cachorro, como sempre, atrapalhando o meu vídeo. Então, vocês veem um pouquinho dos meus desenhos, mas eu crio personagens. Por eu gostar de rock, é comum a aparência de boa parte dos meus personagens eles terem um visual meio roqueiro. Isso é comum. Então, se o cara ele é gay, eu não vejo nada demais em destinar alguma história
a esse público, a esse nicho específico. A única coisa que eu paro e penso é com relação à classificação etária, mas de resto não vejo nada demais. É isso, gente. Se você concorda, discorda, opinião aí embaixo, mas vale lembrar, gente, vamos colocar críticas construtivas, coerente, não vai vir com bosta aqui não, puta que pariu, né? É isso aí, gente. Muito obrigado, tamo aí. Primeiro vídeo de 2020 e eu tô, nesse momento eu vou começar a gravar alguns outros dos editados. É isso daí, gente. Se inscreve, compartilha com os amiguinhos e é nóis. Falou!